E eu quero entender um pouco essa ascendência imperial aqui do Luiz Felipe. Eu fiz uma pesquisa, então eu vou passar aqui rapidinho, porque depois a gente entra nos detalhes aqui. Então, olha lá, começando com Dom Pedro I. Dom Pedro teve muitos filhos aqui, tenho até dúvidas sobre quantos, tal, várias esposas, mas uma delas foi Maria Leopoldina, de quem nasce Dom Pedro II, imperador do Brasil, que se casou com... Como é mesmo o nome dela? Fugiu agora. Pedro II com Maria Pia. Maria Pia. Que teve 4 filhos, não é? Afonso, aí tem aqui, está muito pequena a letra, não estou conseguindo ler aqui, eu vou aumentar aqui para um pouquinho. A princesa Isabel, não é? Aí teve mais 2 filhos, que é a princesa Leopoldina, e depois teve Pedro Afonso. Tá certo? Imagino que sim. Bom, aí o que acontece? Eu estava seguindo a linhagem de Maria Leopoldina. Mas depois eu percebi que eu estava no caminho errado, né? A linhagem que eu deveria ter seguido era da própria princesa Isabel, que teve 4 filhos aqui, né? Luísa Vitória, Pedro de Alcântara, que é o príncipe do Grão-Pará. Aí teve Luís de Bragança e Antônio de Orleans e Bragança. Isso. Aí Pedro de Alcântara tem alguns filhos, entre eles Luís Maria. Não, quem tem o Luís Maria, que é meu bisavô, Isso. ele é o segundo filho da princesa Isabel. Ah, então aqui está direto conectado com a princesa Isabel. Sim. Ah, então onde eu pesquisei me informou errado aqui. Não, talvez o Pedro de Alcântara, eu Porque já aqui não conheço... ela falou Luís de Bragança, onde eu pesquisei. Mas todos são Bragança no final, né? Ah. Então pode ser que o nome Luís seja repetido. Então, entendi. Aliás, se repete algumas vezes. Tem até a princesa Isabel, né, casada com o Conde de Orleans, Isso. e ela é a princesa Isabel de Bragança. Aí todos os 3 filhos, né, que são os 3 homens, a mulher aí que você mencionou, eu não me lembro dela, mas os 3... Não. Se eu mencionei mulher, eu cometi erro aqui. Ela Porque tinha 3 filhos. Pedro de Alcântara, Luís de Bragança e Isso. Antônio O primeiro filho dela foi Pedro de Isso. Alcântara. Segundo filho, Luís, que é o meu bisavô. Ah. Então, depois teve o Antônio. Tá? Então, o Antônio morreu. Antônio morreu na Primeira Guerra. Isso. O Luís, que é o meu bisavô, também morreu em função da Primeira Guerra. No entanto, ele, antes de morrer, deixou o meu avô. Né? Meu avô e minha tia-avó. Seu avô é o Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pedro Henrique, meu avô, Eudes, meu pai. Eudes. E do seu pai é extremamente... Não achei nada dele. Bastante escondidinho, né? Assim, tá bom assim. Não, mas ele chegou a ser uma pessoa pública também. Ah, é? Sim, fez vinho, era uma personalidade do Rio e São Paulo, nesse eixo, do ponto de vista social e empresarial. Então, todos conheciam meu pai. Então, é bem público. Então, onde eu estava fuçando, não falou. Mas tá bom assim, tá bom. É verdade.